Eu sou uma pessoa noturna, sou uma pessoa. Mas o ser humano, como animal, ele não é noturno. Ele Ele não não. é noturno. Nunca se dá. À noite a gente sempre dormiu, sempre esteve na escuridão. Então não é por causa que hoje em dia a gente tem esse acesso todo e tal, e aí você acha que é noturno. A pessoa fala, mas é porque de dia eu tô cansado. É claro, você dorme mal. Isso. Não existe sim uma diferença de algumas pessoas que Existe, né? naturalmente, você vê isso no bebê, tá? Tem bebê que, tipo, 6 da manhã tá muito felizinho. E tem bebê que é às 9 da manhã que tá felizinho, assim. Existe essa diferença. Tem bebê que dorme já, tipo, 8 da noite. Tem bebê que dorme 9. Se o bebê... Ah, mas o meu dorme 11. É a rotina da sua casa. Não é o relógio biológico do seu bebê. A não ser que ele veio com algum problema no chip, né? Sim. Aliás, posso voltar num assunto que acho que você comentou antes da gente começar o podcast, que é de interesse seu do Big Five? Podemos. A gente pode só fazer uma pausa rapidinho Lógico. pra pegar mais uma água ali, ir no banheiro, Vamos, e a gente já. já volta falando de Tá personalidades. bom. Estamos de volta. Então, Karina, fala um pouco sobre o Big Five, assim, eu tava falando pra você em off que é um... Eu acho muito interessante o assunto de personalidade, sabe? Então, Sabe por que que eu pensei em falar? Porque eu falei, eu vou puxar isso com você, porque você fez uma pergunta ainda sobre você, falando, poxa, eu tive uma história de vida que eu não tive muito elogio. E quando eu recebo uma frase hoje, seja negativa, aquilo pega demais, e uma positiva você joga fora, não é? uhum, E aí, quando eu tô com as minhas pacientes no consultório, eu gosto de contar para elas do Big Five, porque pode fazer sentido também para te ajudar a se entender. E o pessoal se entender também. Então, o que que é o Big Five? É uma teoria de personalidade, a mais aceita hoje, desde 1980. Então, se você for estudar personalidade em Harvard, eles vão estar falando sobre o Big Five. E quem gosta do assunto pode procurar um psicólogo mais expoente da área, que é o Brian Little. É bem interessante, tem TED Talk dele falando um pouco mais, legal. tá? E livro dele, tô lendo o segundo livro dele. E aí eu vou dar uma resumida. O que sabe-se hoje, até então, é que existem 5 traços de personalidade que são genéticos, que eles conseguiram perceber desde o recém-nascido e acompanharam esse bebê até a vida adulta e eram traços que permaneceram. Que demais. Olha que legal. Então são 5 traços, por isso que chama Big Five. E aí o acróstico, que eu já vou falar o que que é, que eles usam é a palavra Ocean. OCEAN, são as letrinhas que cada uma significa um traço de personalidade. O primeiro traço de personalidade, que é a letra O, é o quanto a gente é open to experience, quanto a gente é aberto a novas experiências. Então, eu vou sempre lembrar que é um traço genético, veio no chip do bebê. Então, o Lutz, ele nasceu, vamos brincar, de 0 a 100, ou um bebezinho já, curioso, querendo saber como que funciona esse mundo, um bebê que você punha no chão e ele era explorador, uma criança que ia para a escola e a professora conta algo novo e tem uma novidade, alguém foi viajar. É uma criança que você muda de ambiente, vai fazer uma viagem, ela tá mais interessada em conhecer do que ficar medrosa. Então, o quanto você é aberto a novas experiências e pessoas abertas a novas experiências são geralmente muito criativas, porque se ela está aberta à experiência, ela tem mais estímulos, portanto, mais criatividade. O oposto seriam pessoas fechadas à nova experiência. Nasceu assim. É uma pessoa que prefere ir no mesmo restaurante. Se puder fazer o mesmo tipo de viagem. Ah, vamos pra lá, a gente já conhece, a casa é boa, sabe? Tipo, menos é mais. Para essa pessoa, menos é mais. Não tem um melhor e um pior, tem onde elas vão se adaptar na vida, tá? Uma pessoa aberta a novas experiências, um podcast com um monte de profissional diferente deve ser legal. Uma pessoa fechada a nova experiência, só fazer podcast já prefere trabalhar numa coisa no escritório, tal, rotina, tudo bem? Aham. Então, não existe totalmente aberto ou totalmente fechado. São graduações, tá? Finge que é de 0 a 100. Quanto aberto você é. Você tem um nível disso, não é que você é 100 ou zero, né? Isso, eu sou 80 aberto. Ah, beleza. Às vezes a vida te fez mais aberto, te ajudou a melhorar, né? A vida às vezes vai moldando uma característica nossa que era genética.
Então, falamos a primeira letra. A segunda chama consciousness, que é, em português, conscienciosidade. A gente não usa essa palavra, então eu gosto de falar, tipo, disciplina e organização. Como que um bebê já nasce mais disciplinado ou não? Então, vamos pensar, bebê recém-nascido é difícil de ver, então vamos pensar numa criancinha, tá? Ela tá na escola e aí o caderninho organizado, estojo arrumado, aí a professora fala, olha, vai ter prova no dia 17, pega a agenda, anota, né? Na minha época era agenda, né? Anota, dia 17, prova de matemática. Aí, trabalho dia 19, já tá anotando, né? Ela tudo organizadinho. Aí, no dia 19, ela vai entregar o trabalho. Certamente, ela vai fazer o trabalho e vai entregar. Se ela for muito conscienciosa, disciplinada, organizada, o trabalho tá feito antes. Tá tudo certo. Só que tem aquela outra criança, que geralmente está no grupo dessa, que chega no dia 19, não é? Sempre tem. Que daí no dia 19, ele vê todo mundo entregando o material e ele fala, cara, o que vocês estão entregando? O trabalho. Hoje é dia Tinha 19. trabalho hoje? Que trabalho? Cara, Esse era eu. é sério. Então, depois a gente fala sobre isso, olha que legal. Cara, desde pequeno a gente tem algumas coisas. E aí, o que é sacanagem é que você vive. Aí você me falou lá no começo, por que a gente vai ficando triste durante a vida? Por que a gente vai perdendo a felicidade? Porque essa criança, ela não tá fazendo isso de sacanagem. Mas talvez ela tome várias broncas como se isso fosse um defeito e não uma característica. Faz sentido? Pra caramba. Cara, Ela tem que se adaptar a um sistema, né? isso, o sistema, e a mãe colocou num sistema assim, tipo, estuda num colégio metódico, tal, que canta hino nacional, né, militar. Mas essa criança vai pirar, né? Então, e aí a gente consegue entender até um pouco, não completamente, mas pessoas que procrastinam. A gente consegue entender por conta da organização. Ela não sabe o que faz, primeiro. E aí eu falo até de uma característica minha, né? Que sobre conscienciosidade, embora eu seja organizada para algumas coisas e tal, eu sou responsável, mas eu não sou organizada, é diferente. Então, eu quero fazer tudo para tirar 10, tá? Mas às vezes o pessoal falava, então, você não trouxe o texto? Eu falava, meu, que texto? Cara, que horas que a professora falou isso que eu não ouvi? Tipo, esqueci a lancheira na escola, blusa na escola. Você lembra que eu te falei? Eu ponho a bolsa ali, mas tô com medo de pôr e esquecer. Cara, é uma característica minha. E assim, melhorei muito com a vida. Porque pra eu estar onde eu tô, eu tive que fazer muito esforço. Teve que aprender a melhorar. Melhorar. A lidar com essa característica. Exato. E no caso, melhorar. Então, imagina um podcast onde eu tenho vários convidados, cara. Eu não vou no dia? E assim, mas eu sofro. Não tem uma agenda, né, e tal. Então tem muita gente aqui que não é tão conscienciosa, organizada, não é de maldade, mas isso atrapalha a vida dela. Enfim, falamos da segunda característica. A letra E, é muito legal a letra E, que é grau de extroversão. Só que extroversão, a gente só pensa em socialização, né? Olha que bonito. Dentro do Big Five, o que é ser uma criança extrovertida? É uma pessoa que recarrega a própria energia estando em contato com outras pessoas. Ela se sente energizada. Ela precisa dos outros para se sentir feliz. Então, na quinta-feira ela começa, o que a gente vai fazer amanhã? Não sei o quê. Onde a gente vai? Quem que a gente vai chamar aqui em casa? Vamos sair, vamos pra festa, vamos não sei o quê. Essa é a extrovertida. Ela acaba sendo mais sociável porque ela precisa das pessoas para ter energia. E aí, às vezes, ela casa com o introvertido, que é a pessoa que perde energia estando com os outros. E ganha energia quando tá sozinha. Então, o introvertido, ele até vai para uma festa. Ele foi na sexta-feira pra festa. Cara, no sábado e domingo ele precisa ficar no sofazão assistindo Netflix para ele descansar. Ele fala, eu preciso descansar, cara. Eu preciso subir minha pilha de novo. E às vezes um casa com o outro, né? Você só pensa em Netflix. E você só pensa em ir pro shopping. Nananã. Às vezes é uma característica, um traço de personalidade. Eu acho muito... Esse é muito interessante, né?
Eu tenho os meus dois melhores amigos, assim, as pessoas que eu mais convivo. Um é, tipo, o introvertido máximo e outro é o extrovertido máximo. Então, observar essas diferentes formas de funcionamento é muito É interessante. muito